acontecem, né? Oi, Heloísa, tudo bom? Oi, Tamara, bem-vinda, nega, bem-vinda. Pois bem, vou começar nossa conversa. Como é que vocês estão? Como é que estamos de boas notícias, né? Oi, Gé, nossa, que massa. Jennifer, eu tenho tantas coisas que quero conversar contigo. Os teus projetos são muito bonitos, nega, que competência. Tu nasceste para ser arquiteta, parabéns, parabéns mesmo. Pois é, Shirley, eu acho que a gente aqui vai entrando porque a gente já acompanhava e sabe que toda sexta-feira tem, né? E hoje eu queria falar de um tema tão importante e que vai ficar aqui registrado pra gente assistir depois, mais uma vez, se a gente quiser ficar refletindo sobre isso, que é o termo e qual é a reflexão mais importante. Ah, João Ricardo acordou. Oh, meu Deus do céu. Hoje eu tava preocupada em fazer a live aqui dentro de casa porque eu achava que ele ia acordar. Oh, meu amor, vem cá, Petinho, vem cá. Oi, gente. Patinha, tá acordando? Tô acordando lindamente. Bom dia, meu amor. Mamãe vai fazer uma live agora. Sabe a live de sexta-feira? Não queria ter te acordado. Lindeza. Te amo. Tadinho. Ai, ai. Oi, Duda. Oi, Fabi. Bem-vindas. Então, eu tava comentando aqui, o João Ricardo acordou, assim que eu ia falar do tema que eu quero conversar hoje. O que eu quero falar hoje é sobre um tema que eu escrevi ontem, que é a solidariedade, mas debater esse tema com um viés desafiante para nós, que é como eu gosto de refletir e de pensar. Eu sinto que as palavras, elas têm significados mais profundos, né? A gente eventualmente fala algumas coisas sem observar o significado que a gente atribui ao que a gente diz. Então, quando a gente começa a escutar o que a gente fala e avaliar cada uma das palavras que a gente utiliza, a gente vai descobrindo qual é o verdadeiro impacto que essas palavras têm. Então, eu lembro que uma vez eu fui à terapia e a terapeuta me perguntou que tipo de trabalho social que eu gostaria de fazer. Faz bastante tempo isso. E aí eu falei para ela, não, a gente tem um instituto, né? A gente faz planejamento de vida, a gente faz coaching de vida para os alunos e a meta é trabalhar com pais e professores também. Ela falou, não, eu queria que tu me dissesse alguma coisa que tu faria que não é institucional, que não é trabalho ou alguma coisa que você não contaria a ninguém, que seria importante para tua alma, né? E aí eu fiquei reflexiva sobre aquilo, né? Eu fiquei pensando por que ela tinha me feito aquela pergunta e não faz muito tempo que as minhas fichas vêm caindo sobre o que contribuição social realmente significa. E eu cheguei a uma conclusão muito recentemente, assim, de quando a gente fala de contribuir socialmente e de solidariedade, a gente fala de promover nas nossas vidas um movimento de reflexão sobre o que é absolutamente essencial a nós, né? E quando a gente visita espaços onde a contribuição é necessária, onde a gente ajuda, né? Onde de alguma forma parece que a gente está fazendo alguma coisa além do que a gente deveria fazer, esses espaços, na verdade, eles são, na minha visão, um dos espaços de grande intimidade, de grande visita a nossas próprias limitações, a nossa escuridão, entende? Eu percebo que quando a gente vai a espaços carentes com aquilo que nos sobra em energia, na verdade a gente está indo lá para viver um dos momentos mais íntimos da nossa experiência humana. Talvez seja um processo, e por isso a pergunta da minha terapeuta naquela época foi essa, um processo de absoluta intimidade. Quando a gente vai, na verdade, para visitar profundamente os valores, os princípios e as nossas escolhas e como nós temos vivido, né, com os nossos excessos e como a gente tem escolhido viver para descobrir o que é de fato essencial. Eu não acredito que as pessoas, que nós nascemos para viver sem abundância, sem prosperidade. Se a gente olha a natureza, ela é toda em excesso, ela é toda sobrando, ela toda tem muito. Então eu acredito que a gente nasceu para ser em comunhão com essa natureza tão exuberante, né? Tão excepcional, tão diferente, tão próspera e abundante, né? Então, eu sinto que quando a gente faz uma reflexão sobre o que nos é essencial, a gente passa a perceber que as escolhas têm que corresponder a isso que nos é essencial. Então, quando a gente fala de solidariedade, e ontem o meu texto da NSC Total foi sobre solidariedade, me fez
passar por essa reflexão que veio depois, que não está escrito isso no texto, né? Lá eu conto assim que... Oi, Sônia. Oi, Janaína. Oi, Marileia, Léo, Letícia, Gabriela, Su, Simone. Mandem perguntas também, tá, people? Grazi, Anne, um beijo para todos. A Laine. Te amo, Laine. Muito. Tu és maravilhosa. Falando em solidariedade, entra a Laine aqui, né? Que é uma pessoa exemplar. Então, assim, ontem eu estava escrevendo sobre o seguinte caso. O Juliano, que é meu irmão, ele conta sempre, assim, de um caso que teve um dia que estava ele, o Júnior e o André, que é um amigo deles, no mar. E, de repente, o mar ficou revolto. Eles eram de criança para adolescentes, assim. Meu pai estava na praia, logo viu que eles estavam começando a se afogar, entrou no mar e foi, tipo, com várias braçadas fortes, heroicamente, na direção dos guris e conseguiu tirar todos do mar, né? E meu pai sempre falou que daria a vida dele a nós. E lógico, né? Eu sinto isso profundamente. Quando a gente tem filhos, que a gente sente que isso é básico, assim, de daria a nossa vida aos nossos filhos, né? E isso é muito bonito, isso é uma coisa muito integral, é muito forte, o que é essa natureza de querer que o outro esteja bem, né? E aí eu comecei a refletir, assim, aí na mesma semana que eu pensei nessa história, eu vi que a Jennifer Lopez, vocês sabem que eu acompanho bastante a Jennifer Lopez, ela lançou uma série que chama Thanks a Million, com 10 celebridades, ela e mais 9, e cada uma dessas celebridades, dessas figuras públicas, com $100 mil, $100 mil, foram até a uma pessoa que mudou a vida delas, com a seguinte proposta, que elas pegassem esse dinheiro e que metade fosse dada a outra pessoa para que a corrente tivesse sequência e $1 milhão, na soma desses $100 mil, passasse na mão de muitas pessoas. E me emocionou, assim, eu comecei a pensar, né, quais seriam as pessoas que eu poderia visitar e dizer, olha, tu mudaste a minha vida, tu marcou a minha história. Quero aproveitar para registrar muito, assim, que eu sinto que as pessoas que me permitiram trabalhar, que aqueles que sempre me deram e continuam me dando oportunidade de trabalho, aos meus amigos, né, as pessoas que convivem comigo, eu posso visitar cada uma e dizer, olha, te agradeço imensamente pelas diferenças, por tudo que foi feito, sabe, pela grande diferença que fizeram na minha vida. E aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí, na semana passada, faz uns 15 dias já, um amigo, Francis Silveira, me falou, a gente tem que ajudar uma menina que chama Lívia, venho falando da Lívia aqui pra gente já faz alguns dias. E aí, conversando com o Ricardo, a gente decidiu por doar o meu vestido, que tá, inclusive, sendo rifado agora, meu vestido de casamento. E quero super convocar a gente a entrar na rifa e comprar. Começa com R$10, a gente pode comprar quantas rifas a gente quiser e o vestido é muito lindo. Então, quem vai casar, quem não vai casar, o importante é a gente contribuir. E eu pensei, poxa, se a gente tivesse muito dinheiro, né, e esse dinheiro fosse compartilhado, o que a gente faria? Eu sei que há muitas coisas que demandam a nossa ajuda, mas hoje a reflexão é sobre como a contribuição social ajuda a nós a visitar aquilo que a gente ainda precisa observar e visitar na nossa escuridão, né? E ver quais são escolhas que não são essenciais, né? A gente teve que ir no correio, hoje eu tenho que enviar pro pessoal do 27 dias, aqui tá a caixa dos prêmios do 27 dias que eu tenho que enviar, e aí eu fui até o correio para ver a caixa, enfim. E uma dessas conversas que eu estava tendo com o Ricardo era sobre isso, assim, sobre o quanto o momento de pensar na vida, de pensar solidariedade, quanto isso nos convoca a viver novamente o que é essencial, sabe? A coisa do correio, quem sempre mandava é a Aline, e a Aline está de licença maternidade, então veio para mim para que eu fizesse essa atividade. E aí eu comecei a pensar assim, em como que eu queria fazer essa caixa, o quanto o processo para mim é tão fundamental, né, de embrulhar o troféu, que é o abacaxi de ouro, de como é que eu vou enviar o livro, e para mim, assim, é bem importante os livros que a gente manda, sempre tem as declarações para os vencedores, o quanto isso para mim é essencial, o quanto para mim é importante, e o quanto esse momento que se deu em função da licença maternidade da Aline mais do que por causa da história toda que a gente está vivendo em casa, de me dar a oportunidade de voltar para o que é a minha rotina e olhar em cada minuto do meu dia o que eu quero fazer, como melhorar meus processos, como melhorar minhas escolhas, os custos e o que eu tenho em casa e como eu tenho na minha rotina espaço para visitar, o que eu tenho que crescer.
em solidariedade à humanidade, né? E ver que muitas das vezes o que eu tenho que crescer é me desapegar dos meus excessos e me voltar para aquilo que é absolutamente essencial. Ô Vini, e aí nego? Um beijo pra ti, pro André, pra Rê. Oi Ivana, poxa, oi Rê. Como é que tá em Portugal? Aliás, em Londres, que estás agora, né? Essa quarentena me fez pensar muito sobre o que é essencial. Não é, Jennifer? Porque assim, a gente vive com essa filosofia, com esse questionamento. E a solidariedade, ela é uma coisa muito íntima. Ela é muito individual, ela é muito silenciosa, né? Eu vejo que quando a gente pensa efetivamente nas vidas que a gente quer mudar a partir da nossa, a gente deve começar mudando as nossas escolhas. E isso vai demandar uma visita aquilo que não nos é essencial e eventualmente a fechar algumas portas, né? Algumas demissões, alguns cortes de custo, alguns encerramentos de contrato, alguns recobrar de ações, como é o meu caso aqui, que eu estou responsável pelo correio, pelo envio dos prêmios, que era uma função do time e que agora veio para minha mão. Eu tomei essa decisão faz um pouco mais de 1 ano e meio, já contei pra gente aqui. A decisão de uma vida baseada na simplicidade. Eu via que estava fazendo escolhas que não correspondiam às minhas necessidades. E nem sempre é fácil encerrar os nossos contratos, né? Mas para viver de forma essencial, a gente precisa colocar a nossa vida nas nossas mãos e desenvolver autonomia. Eu vejo que se nós não temos autonomia, sempre o que é externo vai nos conduzir, vai nos controlar. E a autonomia, ela é um resultado de um investimento em amor próprio, né? É um resultado de investimento em boas escolhas e nisso tudo que a gente vem falando aqui, que é de fato o resgate da nossa natureza e de vivê-la em comunhão com o que existe lá fora, né? Deixa eu ver o que me mandaram aqui, people, peraí. Acho que tinha uma pergunta, a Jana. Lindona, adoro te ouvir falar. Tu que é uma fofa, a solidariedade começa por onde? Você acredita que precisamos ser mais solidários conosco antes? Acredito também, a pergunta é muito boa, sabe? Eu acredito que a solidariedade começa por descobrir o que nos é essencial, para ir verificando cada uma das nossas gavetas e cada um dos pontos dos nossos excessos, a gente possa devolver à humanidade aquilo que pertence a ela, né? E isso é muito profundo na minha visão, porque à medida que a gente faz o que é justo, o nosso trabalho já está sendo feito. Eu só sinto que a gente não conhece bem o conceito de justiça e muitas das coisas que a gente considera essencial, na verdade, são grandes comas aos quais a gente se submete, né? Como muita compra, muita comida, muita droga, bebida, jogo, tudo aquilo que nos sequestra da realidade, nos sequestra também do que é essencial. Por isso, eu acredito profundamente que um bom cidadão, ele é aquele que se dedica a descobrir-se e se dedica a desenvolver a sua própria autonomia, sem encontrar nenhum culpado sobre nada, mas em encontrar sim o que é essencial, quais são as suas necessidades, sem querer tudo para si, né? E aí, imagina, se todos fossem solidários dessa forma, o mundo já seria justo, né? Meu pai vive falando da fome na África e tal, meu pai se sensibiliza um monte com essa história. Então, anteontem eles vieram de longe visitar a gente para ver o João Ricardo, e aí ficaram do lado do carro e a gente, tipo, do lado do portão. E aí ele, isso ainda me toca muito, sabe? Eu falei, pois é, pai, é muita loucura, porque como pode, nesse momento em que tá tudo tão estampado, a gente ainda sinta que é natural conviver com determinadas carências, dentre as quais a fome, que não dá a ninguém capacidade de refletir e pensar, né? Então eu sinto que a gente que eventualmente tem um pouco mais de espaço e consciência e que já alcançou o que é essencial na vida, que é a família, que é onde tudo começa, que é a autonomia, que nos aumenta a chance de ter uma vida que lida bem com os desequilíbrios, eu sinto que não é possível. Não, certamente nós não estamos sendo solidários conosco quando nós... Deixa eu dar um exemplo. Eu recebi uma ligação de uma fofa, uma pessoa muito especial. E aí ela vai fazer o 27 dias e tal, e a gente conversando sobre 27 dias, eu passei assim, um pouco mais de 1 hora no telefone com ela, e aí ela disse, nossa, eu tava me sentindo tão feliz, até dormi bem, olhei no meu armário e vi quantas coisas eu comprei que não precisava, e o quanto esse investimento deveria estar fazendo em mim, né, para que eu pudesse me expandir. Poxa, em uma conversa eu já estou melhor e tal. E eu pensei, que lindo, né? Eu respondi para ela, eu falei, que animal escutar isso, porque
a gente vai melhorando, a gente vai se desfazendo das nossas inverdades. E quando a gente quer ser solidário, a gente tem que começar antes a investir os nossos recursos naquilo que a gente sente que nos é essencial e se perguntar, né? O que eu quero agora é em excesso? Eu preciso disso? Isso é essencial à minha natureza? Então eu sou muito fã dos momentos de crise porque elas são grandes peneiras, são grandes peneiras esses momentos, né? Porque o que não é essencial cai da onda, né? E o que é essencial surfa a onda, o que é essencial se mantém de pé na prancha, porque lida com os desequilíbrios, né? E na minha visão, solidariedade é essencial, mas começa antes de tudo por eu refletir se estou sendo comigo verdadeira e se as minhas escolhas estão partindo dessa comunhão, de ser inteiro com o todo, né? A Gisele Bündchen é uma mulher que fala há muitos anos da mãe natureza e tal. Eu falei, lá atrás eu já ficava pensando, imagina um ser iluminado, bonito, que comunica ao mundo como ela comunica, né? Ela realmente, a função de falar sobre a Terra tá lá há quanto tempo, e o quanto nós somos em comunhão com tudo isso, o quanto nós somos donos de tudo isso, né? Também em comunhão. Eu penso assim, a Lívia, é Lívia TLS, viu o perfil dela, onde está a rifa do meu vestido lá. Precisa de 9 milhões para receber uma injeção, um tratamento que cura da atrofia muscular espinhal. E aí eu pensei, cara, que bonito, né? A Jennifer Lopez fez Thanks a Million e a gente tá fazendo Thanks a 9 million, né? E a gente, nesse momento, tá sendo dono, né, desse pedaço que nos pertence em solidariedade a ela, torcendo por essa vida, que tem cura, né? Eu sinto que o pior é quando a gente lida com o que não tem o que fazer. Mas com o que tem o que fazer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que dar abraçada para tirar do mar, para tirar a gente desse afogamento do mar revolto, né? Então eu sempre tenho que pensar, tem solução? Qual é essa solução? E como é que eu vou me envolver na solução? E escolher pelo menos uma causa, né? Pelo menos alguma coisa. Na minha visão, não saiam, droga, caiu aqui, né? A minha conexão tava ruim, desculpa, gente. E aí eu não sei o que eu tava falando agora até me desconcentrei, mas eu acho que eu tava refletindo sobre a questão da Lívia e do quanto a gente pode ser parte desses 9 milhões e escolher tirar as pessoas do mar revolto. É uma opção de escolher uma causa com a qual a gente quer se engajar, lembrando de começar pelas nossas próprias sombras, né? Eu sinto que é isso, viu, Jana? Deixa eu ver o que mais. Vocês me mandaram. Voltou, mas eu botei no 4G aqui. Quero fazer e ser mais solidária, mas tenho dificuldade de ir pra ação. Bibizinha Rodrigues. Eu sinto assim, né? Que a gente, quando tem dificuldade de fazer uma coisa que a gente considera grande, a gente tem que ser muito bom em fazer o pequeno, né? Eventualmente a gente sente, fala assim, meu Deus, já faço tanta coisa, ainda vou ter que fazer mais alguma coisa, né? Por isso eu sempre penso, se a nossa vida tá pesada, eu preciso começar por arrumar as minhas gavetas, né? Por fazer desapego em casa e doar uma roupa. Coisas simples. Até eu perceber se de fato o que eu tenho é ou não o que eu preciso. As minhas necessidades estão contempladas, né? E às vezes a gente não contempla nenhuma necessidade e ainda se enche de coisa. E aí ficam dois vazios, né? O trabalho é duplo. Eu lembro que eu tomei uma opção. Eu era super apaixonada por sapatos e continuo sendo, sempre achei bonito sapato e tal. Mas eu era super do sapato. Fiz inclusive meu mestrado sobre o comportamento do consumidor quando compra calçados. Foi a primeira dissertação no Brasil a falar de comportamento de compra de mulheres. Tá. Aí, na época eu tinha um monte de sapatos, né? Inclusive tem isso eu dei uma entrevista pro jornal Hoje. Na época fez o maior sucesso a dissertação porque trabalhava sobre um tema curioso. E hoje eu tenho muito pouco sapato. Eu tenho assim o Scarpa bege, o preto, tenho um gelo que combina com outras coisas. E aí eu decidi que eu me daria de presente por semestre um sapato que fosse bem extravagante. Então eu tenho um amarelo bem diferentão e tenho um vermelho com uma florzona em cima, porque eu sempre gostei. Eu falei assim, não, eu gosto, eu quero uma coisa que seja diferente, mas de verdade eu nunca uso os extravagantes, eu uso sempre o basicão. Se eu fosse honesta, eu lembro que eu olhei meus sapatos e eu doei tudo. Eu falei, gente, eu não uso isso aqui, eu não preciso disso, eu preciso ser honesta nas minhas escolhas, né? Então, eu percebi, assim, que é lógico que haverá carência quando eu tenho excesso, né? Então, é uma questão de equilíbrio universal.
Então, se eu não faço uma análise do quanto eu faço escolhas em desequilíbrio e o quanto o meu desequilíbrio promove por efeito borboleta, né, o desequilíbrio em outro lugar, eu não estarei sendo solidária. Então, talvez o engajamento inicial seja conosco e encontrar uma vida que vive muito bem com o necessário. A gente falou disso numa outra live, sobre colocar o máximo de qualidade, de carinho, no mínimo. E aí eu comentei sobre a minha coleção de pratos, meu jogo de pratos. Eu tenho 6 pratos, lindos, maravilhosos, que combinam entre si, e são esses pratos que a gente usa. Até que em casa tem outros 2, que era do apartamento do Ricardo, que não são do nosso AP, que estão aqui e que voltarão para lá se a gente alugar de novo para outra pessoa o apartamento, sabe? Mas eu sinto isso, assim, que a primeira forma e o primeiro caminho eventualmente não é ajudar o outro, mas é ajudar-se dentro do seu próprio desequilíbrio e investir em autoconhecimento para que as inverdades tomem o caminho e o rumo delas e que a gente possa viver conforme aquilo que é a nossa natureza, né? O que mais? É importante quando... Oi, Kelly! É importante quando fizermos ações de solidariedade não expor quem recebe as ações solidárias. Vejo muitas pessoas colocando em exposição. Quem é carente não precisa ser exposto. E eu sinto assim que, como a gente falou aqui no começo, né? É mais uma visita íntima ao nosso desequilíbrio do que um auxílio para o outro, né? Eu sinto medo quando eu me envaideço, né, de fazer alguma coisa. Eu falo, não, como assim? Isso aí é uma coisa que tu podes fazer, tu não precisa comunicar, né? Não é uma coisa que tu tens que exceder. Não porque aí a pessoa pode se envaidecer de não contar pra ninguém. Não, eu fiz mais também, olha, e dá um jeito de contar que não contou pra ninguém, sabe? Eu sinto que é realmente terapêutico, realmente é um espelho poderoso da realidade que me faz pensar, por que isso existe? O que eu faço hoje colabora com a dor da humanidade, né? Caminha na direção do que o mundo precisa. O Stephen Covey falava, missão de vida é o uso dos talentos na direção do que o mundo precisa, do que a humanidade precisa. Então, eu estou usando mesmo para a cura do mundo aquilo que eu sei fazer e ainda assim vivendo com o que é necessário para mim. Eu não acredito de coração que a gente deve abrir mão de uma vida boa, de uma vida com qualidade, uma vida em que a gente estuda, em que a gente conhece pessoas, em que a gente pode se alimentar bem, tá tudo disponível, né? Eu acredito numa sociedade que se constrói com base no que é justo, e essa justiça ela começa individualmente, respondendo a pergunta do que é essencial, necessário e indispensável com o passar do tempo para as nossas vidas, né? O que mais? Deixa eu ver. Oi, Suzana, um beijo! Joab Guimarães. Sabia que meu sobrenome também é Guimarães? É Vanessa Guimarães Tobias Croceta Biazin, depois que eu casei. Temos muita oportunidade de ser solidários de coração, ser verdadeiro consigo mesmo, isso mesmo. Antes da solidariedade vem o desapego. Não é, Simone? Não é uma coisa importante, assim? Então, de fato, a minha visita a esse tema passou por isso. Peraí. A solidariedade, na verdade, me faz o favor de espelhar aquilo que em mim ainda não é essencial e que eu mantenho. E em olhando os meus excessos e aquilo que me sobra, né? Quando a gente doa o que é sagrado. A minha mãe falou assim, tu vais doar o teu vestido de casamento, que forte e tal, porque o vestido de casamento é uma coisa sagrada, né? A gente estava debatendo, conversando sobre isso. E eu falei, justamente, né? Tudo é sagrado. Aquilo que a gente tem pertence ao outro, né? Somos todos uma coisa só. E quando a gente sente que o outro não vai retirar de nós não nos sentimos ameaçados. E aí a gente vive em segurança, né? A gente vive bem. Eu digo, não, eu tô segura de que tenho escolhido aos poucos e cada vez melhor por conviver com pessoas com autonomia, porque quem tem autonomia sabe o que é justo. Quem conquistou a autonomia não tira do outro porque conhece o esforço de construir para si mesmo, né? Você está incentivando muito a solidariedade. Lindo trabalho com a Lívia, parabéns. Isso sim deve ser compartilhado e exposto, incentivar novas contribuições. Cada coisa tem um formato, né? Engraçado, assim, a coisa da Lívia, quando veio o Thanks a Million da Jennifer Lopez, eu pensei, puxa, ela precisa de mais 3 milhões em pouco menos de 5, 6 meses. E eu acredito que juntos aqui a gente vai fazer isso. Eu queria muito que meu vestido fosse rifado pelos 3 milhões, assim. E porque imagina, né, de 10 em 10, de 50 em 50, de 30 em 30, eu realmente acredito que a gente conseguiria fazer, acredito que a gente vai conseguir. E ainda coloquei assim, que depois que eu doei o vestido, eu pensei que dentro de mim a pergunta mudou, né? Antes não era se ela ia ficar bem e agora é se ela vai casar com o meu vestido de noiva. Porque de fato é sagrado,
né? Tem coisas que não são desapegáveis e não essenciais, elas são multiplicáveis, elas são compartilháveis, como eu acredito que é um vestido de noiva tão abençoado e tão sortudo. Estou bem assim, Vá. Oi, Rê. Fazendo a limpa no armário há um bom tempo, buscando só o essencial, mas alguns mimos pra mim, tudo no equilíbrio. Eu sinto assim, sabe? Eu vejo que é importante essa revisão e por que não um ou outro mimo? Porque sobra. Tu vê, a natureza nos mima o tempo inteiro, quer dizer, faz parte do processo a gente poder alguma coisa, né? Eu não sinto que uma vida minimalista é uma vida empobrecida. Eu sinto que é uma vida com boas escolhas, né? Viver um equilíbrio mais sustentável, exatamente, Jana. Oi, Tati, um beijo. Tu és tão engraçada, guria. Vejo sempre o teu perfil, Tati Sincera. Vamos fazer uma live juntas, óbvio? Claro, só marcar, tá? Aliás, hoje tem uma live às 19 horas comigo também, com o pessoal da agência Mito. Minha conexão tá muito ruim. Por favor, deixa salva. Pode deixar, Ivana. Ah, o Ricardo já colocou, vai estar, colocar no YouTube. Boa. Tudo do outro, eu também, que massa. 2 pessoas já fizeram ensaios pré-casamento com o mesmo vestido, que animal. Acho lindo ver essa energia girando, exatamente. Consigo pegar de coisas materiais muito, porque é tão difícil pegar dos filhos, não deixar de amá-los. Ai, Sônia. Ai, olha. Vou te falar, filho é um negócio... Você sabe que o João Ricardo agora aprendeu a descer da cama sozinho. É o que me faltava, né? É muita gostosura para uma criança só. Então o João Ricardo tá aprendendo a dar tchau, beijo, ele faz... e agora tá aprendendo a descer da cama. E aí essa noite eu fui ao banheiro e quando eu voltei o João Ricardo tinha descido da cama. Que ele dorme comigo com o Ricardo ali muito, né? Vai pro berço, na segunda vez que ele acorda ele já vai pra minha cama e eu falo, vai, dorme, amamenta aqui, vamos dormir juntinho, né? E a hora que eu olhei o João Ricardo ali, eu entrei em desespero. Eu falei, como essa criança desceu da cama? Porque foi essa noite que eu descobri que ele conseguia descer sozinho. Eu sinto que os filhos, eles são os extremos, né? É uma potência de amor e é uma potência de desequilíbrio ao mesmo tempo. É uma coisa maluca que faz pouco tempo que eu conheço e não compreendo ainda. Assim, eu sinto que vai chegar um momento na história da humanidade em que a gente vai compreender sobre energia, sobre vibração, sobre harmonia, sobre como é ser em comunhão com o outro. E talvez os filhos, eles sejam nosso principal convite a viver essa intensidade de amor e de entender Deus, né? E de viver, assim, a experiência de maior adrenalina da experiência humana, de maior adrenalina da vivência, porque ainda sobre filhos precisa estudar muito, muito, né? Tu tem 5 filhos, imagina, né? Amor em explosão, maior amor do mundo. Convite a servir pelo amor. Exato. Ser mãe é uma potência. E a gente, ser mãe, ser pai, né? E eu sinto, e quando eu sinto o amor que eu tenho pelo João Ricardo, eu penso que Deus me ama da mesma forma que eu amo o João Ricardo. E se ele me olha como eu olho o João Ricardo, eu já falei isso aqui, meu Deus, então eu posso qualquer coisa, né? Eu posso ser em comunhão com algo grande, né? Porque é um amor imenso. Daí eu penso, se eu sinto esse amor dessa forma por ele, é dele que devo cuidar conforme a minha natureza. E como expandir esse mesmo sentimento, essa mesma força para todo mundo. Porque eu acredito, existe na tradição indígena, se não estou enganada, uma história em que os lobos, antigamente, quando um recebia uma mordida, todos sentiam. Uma coisa assim, a tradição indígena conta, sei lá, não sei bem dessa história. Mas uma coisa assim que vem na minha cabeça. E eu penso isso, assim, que se o João Ricardo recebe uma mordida, eu sinto. E se nós somos todos um só, como sentir a energia da mordida que está lá do outro lado? Não tem essa coisa de intuição que às vezes a gente pensa em alguém e o outro liga? Pô, isso é super comum. Como fazer isso se desdobrar para além, né? Como expandir esse amor e como é que a gente vai administrar? Então eu sinto que a gente vai com o filho aprendendo a administrar o amor e em vendo o convite desse nível de explosão que a gente sente com o filho, em como compartilhar ou como sentir esse mesmo amor por todos, né? Que à medida que eu amo o João Ricardo e sou amada em reciprocidade e amo aos demais, construindo a mesma potência, imagina o que o mundo seria,
né? Legal, legal. People, então é isso. Hoje eu queria falar sobre solidariedade, dizendo que na minha visão, na minha posição, solidariedade é uma visita profundíssima à nossa intimidade, e dentro dessa intimidade, a nossa escolha de revisitar os nossos excessos para que eles sejam devolvidos ao mundo, para que de forma justa a gente possa construir uma convivência, né? Talvez isso nem fosse necessário, a coisa de pensar contribuição social, se a gente partisse do pressuposto de viver uma vida justa, com base nas nossas necessidades e escolhendo aquilo que nos é absolutamente necessário, né? O que mais? Quero super pedir para que a gente entre no perfil da Lívia, Lívia TLS, e que a gente compre lá a rifa do vestido ou outras rifas que tem lá, tem um montão de coisas, muita gente ajudando a Lívia. A gente precisa aí arrecadar bastante para esperar que daqui a pouco, quando ela estiver adulta, ela encontre alguém bem especial e quem sabe case com esse vestido. Vai ser animal. Já pensou? Daqui 20 anos a gente aqui nesse mesmo espaço ou presencialmente ou assistindo o casamento dela e esse vestido intacto usado por ela, né? Então, quero pedir essa colaboração, se for muito possível aí. Também vou compartilhar aqui nos stories, já está lá no destaque, nos destaques, né? Também vou compartilhar o artigo da NSC Total, que fala sobre isso um pouco mais, e não nessa abordagem de solidariedade, mas falo de solidariedade de outras maneiras, e desejar um super final de semana pra gente, e convidar, né? Hoje, às 7 horas, às 19 horas, eu tenho uma live com o pessoal da agência Mito para falar sobre como manter o foco nos momentos de crise. Vocês sabem que sou fã da crise e as coisas, elas, não só dessa, de todas as outras, ela sempre nos pede isso que a gente conversou aqui agora, voltar para o que é essencial. Obrigada, Sônia, obrigada. Quando fui à Grécia trabalhar com os refugiados, eu senti a dor da mãe da criança deitada na praia. É isso, né? E outra, eu sinto que, na verdade, a gente tem um convite ao aprender a lidar com a existência da dor, mantendo-se íntegros, para que a gente possa, com compaixão, reunir recursos para aqueles que a gente observa que demandam um espaço maior de auxílio, até que possam desenvolver de forma consciente a sua autonomia. Existe uma diferença entre empatia e compaixão. Empatia é quando a gente sente a dor do outro. Compaixão é quando a gente olha o outro e acredita que ele tem a capacidade de elevar-se. E aí a gente fica em comunhão, a gente fica ao lado, né? Então, muitas das vezes o mar está revolto, mas quem está nadando consegue voltar. A gente deve entrar no mar quando o outro não tem condições de dar as braçadas para a praia, né? Um beijo, Álvaro, Mi, Rejane Sanches. Um beijo, nega, te amo. Beijo, Sônia. Beijo, Anne, Nicole, Tati, te aguardo, tá? Obrigada por vocês estarem aqui até agora, num momento e num horário super disputado, que são as lives agora de meio-dia. Mas sexta-feira que vem a gente tá aqui de volta, como é sempre o nosso combinado, tá bom? Um beijo muito carinhoso, people. Um bom final de semana pra gente e que a gente seja solidário no contexto que a gente conversou aqui hoje. Um beijão.